Segundo Samuel, capítulo 5. Vamos ler alguns textos aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 11. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 11. Amém? Diz assim: Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a casa de Davi. Vamos um pouquinho mais para frente. 1 Reis, capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. 1 Reis, capítulo 5. Versículo 1, depois a gente vai pular. Versículo 1 diz assim: Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai Davi, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Agora a partir do versículo 7. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Amém? Vou dar uma pausa aqui. Hirão é uma pessoa que eu particularmente nunca ouvi assim falar muito. As ministrações falando de Hirão. Enfim, já ouvi algumas vezes, mas muito pouco. E nós temos dois Hirãos na Bíblia. E o nome Hirão significa nascido nobre, aquele que nasceu de uma forma nobre. E esse homem aqui, ele era muito amigo de Davi, era um rei poderoso, rei de Tiro, muito amigo de Davi, ficou muito feliz quando Davi assumiu o trono e ajudou a construir a casa de Davi. E passaram-se os tempos, Davi morreu, Salomão assumiu o reinado e Hirão ficou sabendo. Ele falou: puxa vida, eu preciso me fazer presente, eu preciso mostrar que eu sou amigo, que eu estou perto. E mandou mensageiros a Salomão, dizendo: olha, Salomão, fiquei muito feliz em saber que Deus colocou você para cuidar de uma poderosa nação. Você sabe, eu era muito amigo do seu pai, eu quero ajudar, eu quero contribuir. E enviou uma série de coisas. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que ele enviou uma série de coisas preciosas para contribuir com o reinado de Salomão. Agora vamos mudar um pouquinho. Capítulo 7 do mesmo livro de 1 Reis. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu acho que estou precisando de água. A gente corta essa parte. 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 13. Enviou o rei Salomão mensageiros. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Hirão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, de entendimento, de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Na sequência desse texto aqui, nós vamos perceber que esse Hirão aqui, que é outro Hirão, não era o rei Hirão, era um jovem, um rapaz que nascera ali no tempo do reinado do rei Hirão, que era o rei de Tiro. E esse rapaz, ele era filho de uma mulher que perdera durante um tempo da sua vida o seu esposo. E ali em Tiro ela encontrou um outro homem, se casou com ele, e daí nasceu esse rapaz chamado Hirão, cujo nome significa nascido nobre. E olha que coisa interessante, queridos. Eu estava conversando com a turma um tempo atrás sobre a importância que nós damos ao nome. E a Bíblia diz que mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Amém, queridos? Amém. E aí a gente conversando sobre isso, eu estava falando justamente sobre Hirão. Eu falei: olha que interessante. A mulher que era da tribo de Naftali, que quer dizer, a minha luta, o meu renovo, ela foi para esse lugar, perdeu o seu esposo, casou-se com um homem, teve um filho, automaticamente ele passa a ser descendente da tribo de Naftali, amém? Amém. Passa a ser descendente dessa tribo que está ligada à força, à fortaleza. E aí de repente o pai resolve dar um nome para ele de Hirão.
E eu fiquei pensando, fiz algumas pesquisas, não encontrei nada, mas eu guardei no meu coração que, de repente, era uma forma de homenagear aquele rei, que era um homem bondoso, que era um homem que tinha prazer nos feitos de Davi, tinha prazer também nos feitos de Salomão. Então resolveram, de repente, vamos colocar o nome dele de Irão, vamos honrar esse rei, que é um rei bom, que é um rei. E eu parei aqui e falei, puxa vida, que interessante, diante de uma referência improvável, aquele menino recebe esse nome. Eu quero trazer isso para a gente, para nós aqui. A nossa referência, na época em que nós começamos ministerialmente aqui, era uma referência improvável. Vocês se lembram quando eu falei no começo aqui, quando eu falei que vinha para essa igreja? Mas você vai para uma igreja que não era para eu ouvir. Era uma referência improvável. E muitas pessoas criticavam a gente. Eu lembro os meninos, quando o Elson, quando o Dani, eu não lembro se ele deixou, mas eu lembro do Elson e do Edson, mais precisamente os mullets. Deixaram os cabelos. Sim. Lembram disso? Eu lembro, não sei se o Dani deixou também, mas eu lembro muito bem do Elson e do Edson. Chitãozinho Chororó era só os dois. Era Chitãozinho, era só os dois. Dani deixou também. E aí, oi? Dani também. Deixou? Aí o que acontece? Aí a gente começa a ver, e aí naquela época eu tinha cabelo também, aí comecei a deixar também. Mas é assim, e assim, nós sofríamos muitas críticas, né? Essa referência era uma referência improvável. Para nós termos, quantos pastores, bispos, apóstolos que praticamente nasceram aqui e estão aqui hoje, levanta a mão? Amém? Bispo, levanta a mão, pelo amor de Deus. Já está levantado. Está levantado, amém? Então, queridos, é uma referência improvável, mas o importante era que Deus se fazia presente. Aquela mulher era uma mulher que tinha uma descendência nobre, ela tinha uma descendência real. E de repente colocar um nome desse no menino, eu imagino que quando Salomão falou assim, manda trazer, ficou sabendo, manda trazer Irão. As pessoas falam assim, mas ele está mandando vir o rei e tal. Quando chegou o rapaz que se chamava Irão, imagina o respeito. Queridos, eu não tenho dúvidas de que onde Deus nos coloca, pelo fato de nós termos respeitado a nossa liderança nesse lugar, Ele nos honra, o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado. Quantas pessoas, queridos, hoje a gente vê um bispo Carlinhos coordenando boa parte da marcha para Jesus, e saber que o Carlinhos um dia entrou num culto aqui, se encostou ali perto daquela janela com uma lata de cerveja na mão. Aí o obreiro foi lá e falou para ele, não pode ficar tomando cerveja dele. Ele falou assim, eu não estou tomando cerveja, eu só estou aqui. Aceitou a Jesus, que é o bispo Carlinhos hoje, respeitadíssimo. Amém? Amém. E assim, poderia citar tantos outros que passaram por aqui, que se entregaram para Jesus num lugar, uma referência improvável. Você sabia que tem pessoas hoje que tem um dos braços direito trabalhando ferrenhamente lá com o R.R. Soares, que o Dani convidou para vir aqui na igreja num culto, ele e o Marquinhos, o Wagner e o Marquinhos, e de repente, não vamos hoje. Ele falou, mas hoje é dia de oração, meu. Não, mas a gente quer ir hoje. Não, hoje não. O Daniel, e aí, Frank? Eu falei, não sei. Aí os meninos vieram. Naquele dia, eles aceitaram a Jesus. Pouco tempo depois, nós vimos o pastor Bertinho fazendo o casamento deles. E hoje está aí, anunciando a palavra. É improvável. Mas Deus nos colocou aqui com um propósito. Para que nós saíssemos daqui como o Irão saiu. Chegou lá, Salomão, esse aqui é o homem. Tudo que ele mandar vocês fazerem, façam, porque o resultado... Depois vocês leiam o capítulo 7. As coisas que Irão fez. As colunas, quando fala aqui dos capitéis, inclusive está aqui, né? Ele fez os capitéis, umas colunas maravilhosas, e os capitéis eram de lírio. Eram de lírio. A estrutura, pareciam lírios, os capitéis, que é aquela parte de cima das colunas. E o que me chama a atenção é que as duas colunas principais, ele colocou o nome de uma de Joaquim e a outra de Boaz, que quer dizer, aquele que estabelece e aquele que dá força. Então Deus, querido, também não nos colocou para sermos apenas mais um que saiu daquela igrejinha ali, não. Nós somos referências. Nós somos os irãos que Deus enviou para proclamar as boas novas. Eu falo enviou porque de repente eu não vou estar mais aqui, quem sabe? Amém? De repente estarei em outro lugar. Continuando, é um local complicado. Se você buscar, tem uns teólogos aqui que podem explicar isso melhor que eu. Era um lugar complicado. Por causa de ser uma região portuária, tinha um monte de problemas ali, era uma região complicada. Queridos, a gente viu esse lugar aqui. Nós vimos esse lugar aqui
num domingo, com a porta aberta, e nós olhávamos aqui, não tinha nada. Padaria fechada, porque era tiro para todo lado. Nós tínhamos uma farmácia, nós tínhamos uma granja, nós tínhamos um açougue, nós tínhamos um mercadinho, e nós tínhamos aqui do lado um bar, e aí na frente eu não lembro o que era. Fechou tudo, tudo fechou. Mas essa igreja continuou com as portas abertas e está até hoje, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Era um local complicado, mas daquele lugar complicado Deus tirou um homem, cujo nome significa nascido nobre, porque nós somos gerados pelo Espírito Santo. Amém? Nós nascemos de novo, nós somos gerados pelo Espírito Santo. Então nós podemos dizer que nós somos nascidos nobres também. E aí ele sai de um local complicado. Irmãos, pensa bem. Quantos de nós não poderíamos ter desistido na época que começaram a chover pedras em cima desse lugar aqui? Quantos de nós poderíamos, vamos ficar mais aqui? Não, ficar para quê? Ficar... Aleluia. E Deus fez o que fez. E eu posso ver hoje aqui, olhar para o pastor, pastora, bispo, apóstolo, que coisa linda. As pedradas, o fato de ser um lugar complicado, não impediu que Deus regasse a nossa vida com graça e fizesse. Irmãos, eu estava me sentindo um molequinho pulando aqui, lembrando lá de trás, mas hoje eu sei o peso da responsabilidade. Eu sei quantas vidas, está na minha mente, assim, como as areias, né, como as estrelas do céu, as vidas que passaram por nossas mãos, que foram batizadas, que entregaram-se para Jesus, crianças que nós apresentamos nesse altar e que hoje estão louvando ao Senhor, ministrando a palavra. Lugar complicado, mas Deus, Ele age aonde Ele quer agir, Ele faz onde Ele quer fazer e pronto, acabou. E a gente está aqui hoje celebrando. Tantos outros que gostariam de estar e não puderam estar por conta do compromisso, de uma série de outras coisas, mas que são pastores também, são referências. Outra coisa, Irão, ele tinha um pai como referência. Porque quando nós lemos o texto aqui, olha, era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora o seu pai, um homem de Tiro que trabalhava em bronze. E aí o texto já volta para Irão novamente, falando que ele era especialista em trabalhar com bronze, ele era PhD, né? Era sábio, era isso aqui, né? Cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Ele tinha um pai como referência. Irmãos, eu sei que Deus é o nosso Pai Supremo, mas nós tivemos um homem aqui que não mediu dificuldades para nos ajudar, para nos ensinar. Eu me lembro que um dia o Elias estava mexendo na mesa de som, acho que foi lá em Santos isso. Foi em Santos. Aí não sei o que deu lá, o Elias deu um... Aí o pastor Coutinho, tira essa mão daí. Ele tá todo mundo cantou, não sei o que lá, ninguém mexeu. Agora você tira essa mão daí. O Elias no outro dia abandonou a igreja e foi embora, nunca mais voltou para a igreja. Foi isso que aconteceu? Não. Um dia eu entrei ali, era uma salinha. Estava acabando um culto aqui. E aí o pastor Coutinho chegou correndo, ele trabalhava na caixa, se não me falha a memória, ia para Santos, era uma correria. E quando ele chegou aqui, eu estava assim, amém, queridos, Deus abençoe, amém, está encerrado. E ele estava entrando na igreja, mas estava acabando o culto, na minha inocência, novo. Acabei, amém. Aí ele parou no meio do caminho e voltou, entrou na salinha. Aí não sei se foi a irmã Neide, se foi a irmã, não lembro qual foi a irmã Jaira, veio me chamar. Falou, Frank, o pastor quer falar com você lá. Aí eu entrei na sala e falou, quem você pensa que você é? Eu falei, como assim, pastor? Ele falou assim, quem você pensa que você é? Onde você está? Quando a gente construiu isso aqui, quando... Eu falei, não, pastor, por que você não falou assim, o cachorro do pastor está entrando na igreja aí? E ele vai ser encerrado. Por que você não falou pelo menos isso? Eu falei, pastor, não precisa dar explicação nenhuma. Tá bom? E se você não estiver contente, você pega a sua biblinha, a sua noivinha e some daqui. Eu falei, pastor, eu não posso te atender, porque eu tenho outras pessoas para atender, dá licença. Eu fui embora, irmão, nunca mais eu coloquei o pé aqui. No outro dia eu estava aqui. Porque eu sabia que eu tinha uma referência. Eu sabia que tinha um homem me conduzindo a minha vida, que fazia essas coisas. No outro dia a gente chegava aqui para pegar os meninos. Aí chegava aqui, Santo Espírito de Deus, e ia embora. Estava tudo certo. Irão tinha um pai como referência. E a gente tinha aqui um homem que não se importava de sair com a gente para colar cartazes, que não media consequências, que enfim. Eu me lembro quando a gente montou a estrutura aqui para
para convidar pregadores para os eventos, sempre fala, pode fazer, faz o dia que vocês quiserem aí, eu confio em vocês, não, mas sempre com o olhar sobre nós. Então a gente teve uma referência. Irmãos, eu não sei, pode até ser que tenha uma igreja do porte da nossa, que tenha hoje tanto de pastores por aí que nós temos, que estão aí pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do Senhor. Eu não sei se tem, mas eu tenho esse lugar como referência. Eu sei que nós tivemos um pai aqui, nós tivemos uma pessoa que nos abraçou, que nos ajudou. Tinha as brigas, ele entrava no meio, falava, não, tinha parado, não sei lá, né? Aí quando o negócio era meio assim, falou, pastor, estava na aula da escola dominical lá, aí o irmão estava dando aula sobre o Espírito Santo, ele falou assim que as pessoas quando é batizada, ela fala na hora que ela quer. Eu peguei e falei para ele, mas irmão, mas como assim fala a hora que você quer? Ele falou assim, o que você quiser você fala, você é batizado? Eu falei, como assim? Fala ele. Trabalhava na balaia. Eu falei, oxe, é assim? Eu falei, mas na Bíblia não está escrito que é conforme o Espírito lhe concedia que falasse? Aí no outro dia eu chamei o pastor, falei, pastor, irmão lá e tal, falou isso. Ele falou, tá, amém. Aí eu estava nervoso com alguma coisa, pegou o irmão, trouxe o irmão, falou, vem cá, Frank, vem cá. Eu falei, se vira vocês dois aí, ele falou que você falou isso, você falou que é aquilo, então vocês É isso mesmo. E tantas outras coisas. Então a gente teve uma referência. A palavra do Senhor nos diz aqui que ele se dedicou nos seus exercícios ao máximo. Ele se dedicou ao máximo. Queridos, eu olho hoje, a gente tem, não vou citar nomes aqui, mas nós temos pessoas aqui formadas, nós temos aqui advogados, nós temos teólogos formados aqui, nós temos, enfim, pessoas que correram atrás, que batalharam e que não estão arrastando um rótulo, um título pastoral. Estão realmente pastoreando vidas. E eu glorifico a Deus por isso. Não desista, não desista. Porque teve uma pessoa que foi referência para nós, que um dia, a prova de Deus, né, Deus permitiu que ele passasse por uma situação tão terrível, e ele perdeu a sua língua, né, teve câncer e tal, perdeu a língua, e eu não conseguia ficar longe, eu estava sempre querendo estar perto dele, né, e, enfim. Por quê? Porque um dia um bêbado chegou na porta da igreja, e eu estava aí, um louvorzão, né, o cara chegou trêbado, e ele me conhecia. Ele falou assim, ô Frank, tranquilidade. Não sei se ele falou isso, tá? Mas enfim, nós conversamos e ele falou assim, ó, vou falar uma coisa pra você, rapaz. O pastor dessa igreja, ele confia muito em você, viu? Ele gosta muito de você e não é pra você virar as costas pra ele não, rapaz. Eu falei, rapaz, Deus usa. Guardei aquilo no meu coração. Então não tinha como abandonar, não tinha jeito. E um dia eu fui visitar o pastor Coutinho na casa dele, já tinha perdido a língua. E eu tinha que escrever, né? A gente estava com tem um episódio interessante que aí ele estava com um irmão lá, o irmão começou a escrever para ele, né? Aí ele pegou o papel assim, pegou a caneta. Eu ouço para escrever no papel. Coisas do pastor Coutinho. A gente pega algumas coisinhas, né? Enfim. Eu estava ali conversando com ele e ele pegou e escreveu no papel assim. Você me ama mesmo? Escreveu no papel. Falei, poxa pastor, tá fazendo igual Jesus com Pedro, né? Falei para ele. Aí ele falou assim, você precisa continuar. Glória a Deus. Ele falou, você precisa continuar. Eu falei, amém pastor, mas eu olhava para ele e falava, meu Deus do céu. Aí logo depois a esposa vem e morre. Eu falei, puxa vida. Aí eu falei para ele, pastor, o senhor faz um favor para a gente? Ele falou assim, o que eu posso fazer? Eu falei, o senhor ministraria para a gente lá na igreja? Ele escreveu, mas como? Eu falei, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra para nós. Irmãos, nós tínhamos uma referência, uma pessoa que se dedicou ao máximo àquilo que fazia. E ele falou para mim assim, tá bom, agora eu vou. Eu creio que alguns aqui se lembram disso, a igreja ficou lotada. O pastor Coutinho chegou, nós tínhamos uma sala ali, ele me chamou e escreveu lá, tipo assim, o que a gente faz? Eu falei para ele, pastor, eu posso dar uma referência? Eu não me lembro agora. Eu falei, eu dou uma referência para o senhor, e o senhor vai escrevendo lá, irmãos, pensa quem estava aqui lembra exatamente como aconteceu naquele dia. Nós tínhamos um púlpito aqui que era da hora. Muitos lembram daquele nosso púlpito de madeira. E depois o Bispo Roque fez um da hora aqui, não lembra aquele azulzão lá, para nós aqui? Enfim.
E eu me lembro que eu coloquei o caderno, ele pegou a caneta, eu peguei a Bíblia, eu acho que foi o Salmo 125, se não me falha a memória. E eu li o Salmo, ele olhou para a igreja. Irmãos, quando o pastor Coutinho quando ele colocava a caneta no papel, eu já conseguia ler o que ele estava escrevendo. Quem está aqui lembra disso. E fui falando, ele mal terminava, porque eram uns esgarranchos, irmãos, o negócio era complicado. Irmão, mas foi um mover de Deus tão grande, foi a última pregação dele aqui. E foi um mover de Deus sobrenatural. Se dedicou até o último momento. Nós temos uma referência. Amém. Em nome de Jesus, você está aqui hoje, de repente, para ouvir isso, não desista. Amém. Não desista, porque você tem um legado. Você tem um legado. Nós tivemos uma pessoa aqui que nos ensinou, nos instruiu. E quantas vezes eu já pensei em desistir, eu falo, poxa vida, né? Eu tive uma referência que não desistiu. Ele só parou quando a morte o levou. Não era fácil pegar o carro lá para Santos, não sei para onde, e às vezes colocar um culto no domingo às 8 da noite para poder dar tempo de chegar aqui, para estar aqui com a gente. Enfim. E por fim, querido, Irão, ele contribuiu com o reino. Se você pegar esse capítulo 7 e ler tudo que, até o versículo 51, tudo que Irão fez com muita graça, para que Salomão pudesse olhar e falar, olha, realmente está tudo. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, e ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. E assim finaliza aqui o trabalho de Irão. Ele se dedicou ao reino. Uma vez uma pessoa falou assim, mas o Frank, com todo esse tempo de ministério, ele continua naquela igrejinha ali no Figueira. Eu ouvi isso. De uma pessoa que eu conheço, respeito, de repente ele soltou isso aí do nada, assim. Sinceramente, eu não estou nem aí. Amém. Foram nas pequenas reuniões que as coisas mais extraordinárias aconteceram. Amém. Irmão, se você perguntar para alguém aí, você conhece vamos esquecer um pouquinho a Figueira. Você conhece ali dos Vales, ali no Parque Figueira Grande? Assim, saiu um pastor de lá e tal. Não, acho que para mim não importa se ele sabe ou não. O importante é que a gente sabe. O importante é que a gente sabe. Talvez algumas pessoas falem, mas Irão, talvez alguns de vocês aqui nem tinham ouvido de repente desse Irão, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele foi lá e fez com excelência. E dessa forma, o rei Salomão, quando ele vê... Irmãos, depois você lê, é maravilhoso a piscina que ele fez, todas as estruturas, tudo que ele fez de forma assim minuciosa. A Bíblia mostra detalhes de como ele fez, porque ele estava contribuindo para com o reino. E eu me alegro muito, muito em olhar para vocês e saber que vocês continuam contribuindo para o reino. E que vocês, boa parte, não vou dizer que todo o fundamento saiu daqui, mas boa parte desse fundamento saiu daqui. E eu disse para o Dani hoje, falei assim, eu não sei porque de repente Deus permitiu que nós tivéssemos esse encontro nessa época, porque talvez esse seja o último encontro nosso nesse lugar, porque pode ser que a gente vá para um outro lugar, eu não sei. Mas eu estou assim, regozijando de alegria. Amém. Só Deus sabe como está o meu coração. Amém. Né, em ter vocês aqui, saber que a gente, de repente para alguns, o pessoal tocando, as filhas, acho que do Dani falou, né? Poxa, eu queria ter nascido na época de vocês para ter amigos assim. E é verdade. Eu tenho assim amigos preciosos. Eu me lembro que quando eu perdi o meu estômago lá em 2011, irmãos, para mim foi assim, o que aconteceu quando eu voltei daquele coma, de vocês irem no hospital, virem na minha casa. O Dani chegou até com queijo aqui, se não me falha a memória, eu vim visitar com queijo. Mas até um queijo para mim não tem preço. Não tem preço. Eu quero trazer na minha identidade espiritual um pouquinho de Irão também. E que você olhe para o seu RG espiritual e encontre em algum canto, em algum espaço aí, Irão também. Nascido da nobreza. Aquele que foi levantado para fazer coisas extraordinárias, que talvez as pessoas nem conheçam. Amém. Se você perguntar para eles, quem é Irão? É um cara que se ira muito, um cara iradão.
Talvez as pessoas nem saibam. Mas ele sabia quem ele era. E você sabe quem você é. Amém, queridos? Estou de pé. Eu gostaria de ouvir cada um de vocês, de verdade. A gente tem uma pecinha ali que se chama relógio, né? E não nos permite. Mas de verdade, eu gostaria de ouvir cada um de vocês. E para a gente marcar esse tempo aqui, de forma preciosa, todos aqueles que estão aqui. Inclusive o pastor José Mendes, que é o nosso pastor que foi ordenado aqui, que tem sido o meu braço direito nesse lugar. Amém? Eu gostaria que todos os pastores, os bispos, pastoras, apóstolos que estão aqui, gostaria que vocês viessem aqui à frente, por favor. Gostaria que a minha esposa viesse aqui também comigo. Porque eu poderia citar aqui, como eu citei, né? O Dani me motivando, o Nil com o Moisés me motivando, os meninos, o Elcio me motivando, o Dinho sempre do meu lado. Mas assim, a pessoa que mais me apoiou em tudo isso sempre foi a minha esposa. E quando o pastor falou para mim naquela sala, ele falou assim: Frank, você está disposto a deixar o seu emprego, a deixar o seu trabalho para cuidar dessa igreja? Irmãos, eu estava na área de planejamento da empresa. E eles estavam para demitir a planejadora. E o cargo era provavelmente meu. E eu ganhava um salário razoável. Né? Eu e o Dani, a gente até ficava falando um pouco sobre isso, nas nossas dificuldades de pagar o nosso seminário. E eu falava: poxa, graças a Deus, Deus tem me dado um salário bom. E eu tinha um plano de saúde, a gente recebia uma cesta básica. Quando nós mudamos, o ônibus me deixava praticamente na porta da minha casa, então estava tudo super bem. E o pastor me fez essa proposta. Uma igreja que os meninos aqui sabem que o carro do pastor Coutinho teve uma época que tinha uma madeira, porque não tinha assoalho, lembram disso? E ele vinha com aquele Fusca com uma madeira. E eu me lembro que quando ele me chamou para esse desafio, teve um irmão da igreja que falou: Frank, você vai aceitar? Você viu o carro do pastor, né? E eu olhei para a Touca e falei para ela assim: e aí, o que você acha? Ela olhou para mim e falou assim: eu estou com você. Você decidir, eu estou com você. E tudo isso é maravilhoso. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que foram instrumentos de Deus para me ajudar a estar aqui, que nunca me desmotivaram. Enfim, é isso. Amém? Quero dar essa honra para o Dani fazer essa oração, pode ser? Só um detalhe: o pastor não incentivou a igreja a estar aqui hoje, porque ele falou que tem mais de 70 pessoas para estarem, né, das pessoas que foram convidadas, né? E enfim, mas assim, para vocês que estão aqui, que passaram por aqui, que oram por nós, ainda intercedem por nós, nessa noite nós temos nosso pastor José Mendes, que está aqui, glória a Deus na vida dele. Nós temos a nossa evangelista Cíntia, que aceitou a Jesus nesse lugar, com essas portas abertas, que vocês acreditaram no passado. Continua ainda, Deus salvando, libertando neste lugar. Nós temos um menino ali que aceitou Jesus em janeiro. Pensa numa pessoa crente, que parece que nasceu no Evangelho, que tem enchido o nosso coração de alegria. Então, eu louvo o Senhor pela nossa secretária, a Simone, que está ali mais ao altar. E a irmã Neide, gente, vocês chegaram, continuou. Vem pra cá, irmã Neide, com a gente. Deus abençoe cada um de vocês. Todos vocês, Paulinha, Dani. Glória a Deus pela vida de vocês. Chega com o esposo dela, fizeram um caldo maravilhoso, vocês vão experimentar. Da equipe, ela é incrível, uma bênção aqui, chefe. Glória a Deus pela vida de vocês, Deus abençoe cada um. Jonas, que bom te ver aqui. Zeca, gente, todo mundo. Glória a Deus pela vida de vocês. Daniel, dá um abraço cheiro no seu pai. Ter você aqui hoje. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Valdete já está bem melhor? Glória a Deus. Gente, Moacir é pastor hoje também. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas parei de falar, tá, gente? Deus abençoe cada um. Daniel. Amém. Amém. Glória a Deus. Alô,
Gabi. A Gabi foi apresentada nesse altar. Olha que bênção, né? Eu estava compartilhando, ela falou: pai, eu estou muito feliz de estar aqui. Vamos orar? Eu estou muito imensamente feliz de estar aqui, de poder retornar a essa casa depois de 27 anos. Amém? Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos porque o Senhor é infinitamente bom, muito mais daquilo que a gente possa imaginar, Senhor. E o Senhor preparou esse dia para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, te cultuando em primeiro lugar, te adorando, Pai, na beleza da tua santidade, e te adoramos também, Senhor, e te louvamos porque nós tivemos a oportunidade de revermos irmãos, amigos, padrinhos de casamento, Senhor, que há tanto tempo nós não vimos. Oh, Pai, eu te louvo porque o Senhor nunca esqueceu de nós. Como o pastor Frank ministrou, obrigado porque nós temos uma referência de um homem que investiu a vida dele para que hoje nós, em lugares diferentes, em geografia diferente, pudéssemos estar ministrando e falando da tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela vida do pastor Frank, pela vida da pastora Tuca, Senhor, que permaneceram aqui e daqui, Senhor, outros pastores que eu não conheci, Senhor, o Senhor levantou, que não pode estar aqui, mas em outros lugares, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada querido que eu conheço e que não conheço, que veio. Obrigado por aqueles, Pai, que não puderam vir, mas que compartilharam, Senhor, no grupo, Pai. Senhor, a satisfação, a alegria de poder rever, compartilhar, falar, comunicar mesmo uma mensagem com todos esses queridos, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós nos emocionamos, nós nos alegramos, nós sentimos a tua presença nessa noite, nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Fábio, Senhor. Oh Deus, que cantou uma música, um louvor, te adorou aqui e fez menção ao pastor Celso. Senhor, obrigado porque o Senhor cuidou de nós, mesmo nas nossas labutas, nas nossas dificuldades, mesmo nos nossos pecados, Senhor. O Senhor olhou para nós nesse lugar com teu olhar de amor, como o Senhor fez com o Irão, o Senhor fez comigo, fez com o Guilherme, fez com o Jonas, fez com o Zeca, fez com o Cláudio, fez com todos que aqui estão, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela permanece para sempre. Obrigado, Senhor, porque as pessoas não davam nada para o grupo que um dia veio aqui e começou o trabalho. Obrigado, Senhor, porque as pessoas não davam nada para aquele grupo dos meninos que um dia veio e invadiu esse lugar no bom sentido da palavra. Mas o Senhor levantou valentes, levantou ministros, homens e mulheres cheios da tua presença, cheios da tua unção. Obrigado, Pai, que mesmo que muitos não olharam para nós e achavam que nós não éramos nada, mas o Senhor olhou para nós e viu: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, nele eu vou confiar no ministério, nele eu vou confiar chamado. E assim o Senhor fez, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Eu quero, Pai, abençoar, Senhor, a vida de cada pessoa aqui nessa noite. Eu quero abençoar a vida do pastor Frank, a vida da pastora Luca, a vida de cada bispo, cada pastor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor permitiu, o Senhor concedeu essa noite, Pai. Eu sei que esse dia ficará registrado nas nossas vidas e ficará registrado, Pai, na eternidade. Muito obrigado, Senhor. E nós queremos te aplaudir, Pai, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida nessa noite. A ti, a honra, a glória, a louvor.
Boa noite, querido. Graças a paz. Eu estava olhando aqui. Rapaz, todos nós já temos mais de 50. Todos nós. Estamos todos velhinhos já. Mas o bispo uniu, cara, até inteiro. Obrigado, cara. Eu acho que foi o único que não casou. Eles são segredos. Mas valeu a pena. Bendito é Jesus. Eu queria que você, antes da gente orar, queria que você, antes de orar, você olhasse para a pessoa que está do seu lado. E hoje nós recebemos uma palavra tão poderosa que desse importância, porque às vezes nós entramos numa igreja e saímos e não damos a importância às pessoas que estão conosco nessa caminhada. Nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, sobretudo na nossa nação, parece que há uma guerra declarada, sobretudo na política, sem entrar pelo mérito, mas parece que há uma guerra declarada e nós estamos percebendo que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas a deles parece que está sendo contra a carne e sangue. E eu queria levantar um clamor essa noite. Obrigado por você ter vindo, pastor. E nós vamos levantar um clamor por essa nação, para que esta guerra ela cesse e que Deus seja realmente o Senhor dessa nação. Em nome de Jesus. Amém? Está comigo nessa? Então eu gostaria que você levantasse esta noite um clamor por esta nação. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, não, Senhor, na presença apenas de homens, mas na Tua presença. Nós carregamos o Teu Espírito, nós transportamos a Tua presença. E o Senhor não estava aqui, o Senhor chegou quando cada um chegou aqui. Porque nós transportamos o Senhor através do Teu Espírito Santo. Levantamos agora a nossa voz nesta nação e declaramos, em nome de Jesus, toda guerra cesse, toda perseguição, todo plano ardil de Satanás para desmotivar as pessoas de entrarem às igrejas para te adorar. Em nome de Jesus, declaramos, cesse agora. Em nome de Jesus, declaramos caminhos abertos, portas abertas de salvação, onde as pessoas entrarão e receberão a Tua palavra, crerão no Teu nome e profetizarão nesta nação salvação, cura, milagres e poder de Deus. Em nome de Jesus, anunciamos um novo tempo para as nossas vidas, para esta nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga, fale assim, Tetelestai.